A paz do Senhor para os irmãos, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui mais uma vez para transmitir para os irmãos a palavra de Deus. Nós do 22º Templo temos um grupo de estudo, Escola Bíblica Dominical, é uma prática nossa e Deus tem nos abençoado de uma maneira grande. Então o objetivo é trazer para os irmãos exatamente esse entendimento e dar continuidade. Embora o templo está de porta fechada, a igreja continua avante, continua avançando, continua progredindo, e o nosso objetivo é exatamente alimentar através da palavra, trazendo orientação. Eu quero só frisar uma coisa para você, não tenho aqui, o objetivo não é, na verdade, tomar partido em posicionamento de absolutamente ninguém em relação ao que está acontecendo, mas como é o assunto da atualidade, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tentando trazer o entendimento em relação aonde a nossa fé vai nos levar, a condição de fé, o que cremos, o que entendemos, mediante a palavra. Eu separei um texto, Salmo 91, e eu queria ler para você do versículo 1 até o 8. Então acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do Senhor. É interessante, se eu fosse intitular o que vamos falar aqui, nós iria intitular como a criação resistente. A criação, ela é resistente. Deus criou o homem e a partir desse contexto ou da criação, a ideia de Deus é que o homem viva eternamente, não é verdade? Então a criação ela vai sendo resistente, ela vai passando por inúmeras situações, inúmeras tragédias já acometeram a humanidade de um modo geral, mas a gente vai avançando, a gente vai progredindo, a gente vai vivendo, a gente vai superando. Eu queria só um feedback seu, saber se o som, se o áudio está tudo direitinho, porque na verdade a gente está fazendo isso de uma forma inesperada pela situação. Então não se espante, se daí a pouco tu ouvir maritaca gritando, os bichos, eu estou em casa, está tudo na... mas está fluindo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos nós. O ser humano foi criado para, a partir da criação, viver eternamente comendo da árvore da vida e em comunhão com Deus. Mas o pecado impede esse projeto. Na verdade, o pecado não surpreende Deus, mas ele vai impedir esse projeto, ele vai neutralizar essa condição de vida eterna em relação ao homem. O homem, após a prática do pecado, ele é expulso do jardim e impedido de comer da árvore da vida, tendo então uma limitação da vida gerada pelo pecado, já que esse tem como salário a morte. E a gente precisa avaliar esse aspecto, porque embora a nossa condição hoje ela nos leva à morte por conta do salário do pecado, vai trazendo para nós essa limitação em termos da nossa vida, a gente precisa avaliar que mesmo assim há uma resistência, nós somos resistentes. O ser humano vai se adaptando, o ser humano vai superando as dificuldades, o ser humano vai progredindo, avançando em alguns aspectos. Espiritualmente, a gente depende de Cristo e graças a Deus por isso, somos dependentes dele para podermos dizer que estamos evoluindo. E Paulo vai dizer que ainda não chegamos a condição plena, não é? A estatura de varão perfeito, mas estamos a cada dia progredindo nesse aspecto. E isso é muito importante através da palavra, através do louvor ao Senhor, do reconhecimento, do relacionamento com Deus. Isso se faz extremamente importante
para cada um de nós. Agora, a nossa resistência, eu digo a nível físico, a nossa resistência física, ela também é algo muito claro. Se você parar para pensar o que estamos vivendo a nível desse vírus, o nosso próprio corpo, não agora imediato, mas ao longo do tempo e com a ajuda de medicamentos, ele vai desenvolvendo anticorpos, e quantas outras situações já aconteceram à humanidade como um todo, grandes mortandades, grandes situações, a humanidade vem passando e vem resistindo. Eu sempre digo, quando estou pregando no 22º Tempo Terra Nova, a respeito do maior problema que temos, que na verdade é o pecado. Se não for o pecado, não estaríamos passando por nenhuma dessas situações. Deus não criou o homem para morrer, Deus não criou o homem para viver, nada do que está vivendo ou da forma em que está vivendo. Deus cria o homem para ter comunhão com ele, para viver no jardim, para ter paz, para ter liberdade, para viver eternamente, e o pecado nos colocou a essa condição, e precisamos entender que o pecado só entra à humanidade por causa de Adão. Foi escolha de Adão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, virando as costas para Deus, desobedecendo ao Senhor, não é verdade? Então, o que a gente precisa avaliar dentro de tudo o que estamos vivendo? Vai haver um remanescente, ainda há esperança, Deus ele continua sustentando a vida, embora estamos passando por momentos de dificuldade, mas a nossa fé ela precisa nos levar a crer em Deus, e crer em Deus nos traz exatamente essa confiança, essa esperança, a certeza de que tudo isso vai passar. Amém? Você crê nisso? Você confia nisso? Se você confia, diz amém aí, glorifica o nome do Senhor. Vamos exercitar a nossa condição de culto a Deus nesse momento. Esse é um momento importantíssimo para isso. Eu quero continuar lendo aqui. A partir daí começa uma guerra por sobrevivência. O que acontece? A partir do momento que o homem ele é expulso do Jardim do Éden, ele é retirado de lá, começa, na verdade, uma guerra por sobrevivência, porque a vida humana ela se torna limitada, não é verdade? A terra, da mesma forma, ela é amaldiçoada, tá? E aí começa a terra a produzir espinhos, abrolhos, pragas, coisas das quais o homem não planta e colhe. Isso traz para a gente pelo menos um entendimento interessante, porque nem tudo que você planta ou nem tudo que você colhe significa que você plantou. Tem muita coisa que na verdade a gente está colhendo, mas não plantou, pelo menos no contexto imediato. Não é? Porque o pecado é uma coisa, ou a morte é uma coisa que a gente planta ao longo da vida, mas não é um plantio imediato. Não é um plantio com um tempo determinado. Muitas das vezes a gente acaba plantando ao longo da vida, ou os antepassados passados plantaram, e a gente vai vivendo e colhendo situações. Por exemplo, ninguém planta praga e abrolho, mas a terra produz, e na verdade a gente acaba colhendo isso como prejuízos para a nossa vida. O que está acontecendo na atualidade, estamos plantando algo que propriamente dito, nem todos nós, ou melhor, estamos colhendo algo que propriamente dito, nem todos nós plantamos para colher dessa forma. Então, tudo que a gente acaba colhendo sem o plantio é consequência do pecado, vem por conta da maldição e de uma série de situações. E aí o homem ele começa numa guerra desencadeada em relação à sobrevivência. Porque a gente quer sobreviver, a gente quer ter longevidade de vida, a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer se enraizar muito mais em relação a essa vida que temos aqui na Terra, enquanto que a palavra, e eu não canso de repetir isso, ela está dizendo que é para a gente abrir mão da vida na Terra, não é? Se eu cuidar, achar ou segurar a minha vida aqui na Terra, eu vou perder, mas o que eu preciso? Eu preciso buscar conquistar e ganhar a minha vida em Cristo, no céu, para a glória, diante de Deus, que é para onde eu vou. Aí eu estou achando a minha vida, aí eu tenho segurança. Mas esse contexto, ele vai trazer uma situação interessante, porque agora nós temos limitação para os nossos dias, e essa limitação nos é imposta através da prática do pecado, que tem como consequência a morte. Então o ser humano está morrendo, não é verdade? De uma forma clara. E é interessante olhar também esse detalhe, porque a morte
ela faz parte do nosso cotidiano. E tem coisas que, na verdade, simplesmente diz respeito à vida, porque o ciclo de vida termina com a morte. Então não importa como ela virá, o fato é que ela vai vir. Não é? Há muitas pessoas, a humanidade está vivendo esse contexto, e isso vai retratando o nível de pecaminosidade existente dentro do coração do homem, e por isso a morte é uma realidade. E estamos sendo limitados, porque se não morrêssemos, imagina como a vida não seria, como não estaria, o caos que não estaria. Ainda pior, não é? A prática de pecado, a busca pelo pecado, a necessidade de pecado, porque isso está inerente à natureza humana, que só através da palavra e da presença de Cristo em nós é que essa natureza vai sendo mortificada. Do contrário disso, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, e nesse sentido, o ser humano, ele não está evoluindo, não é? Ele está regredindo, porque a cada dia e instante as pessoas estão buscando mais e mais a prática do pecado. Então há essa limitação. A limitação quanto à forma em que a gente vai adquirir o alimento. Nem tudo que você planta é produzido da forma que a gente gostaria. E em quantos momentos, em quantas situações a gente planeja, projeta coisas que na verdade elas não vão ter o resultado necessário. Isso diz respeito também à maldição que nos é imposta por causa do pecado. Se você parar para pensar, hoje nem todo mundo planta, mas olha bem como está a nossa condição de vida, nossa condição financeira, a nossa condição de conquista das coisas. A gente está lutando, pelejando, e na verdade o que conquistamos, o que adquirimos, não é a contento ou não está a contento de acordo com a nossa necessidade. Por que eu estou falando dessas coisas? Para que você compreenda que há inúmeras situações a nível da nossa vida que vai contrário ao que esperamos, não é? A gente tem muitas razões pelas quais a tristeza vem, a angústia vem, a dificuldade vem, a luta, não é? Os problemas vêm. Mas eu queria que você compreendesse, nós estamos vencendo, nós estamos progredindo, a necessidade de esperança, a necessidade de confiar no Senhor. E a ideia de tudo isso, na verdade, para você e para mim, é tão simplesmente mais uma situação que está acontecendo, da qual o Senhor há de nos livrar. Vamos lá, há ainda a limitação em relação ao trabalho, porque o que a gente produz ou trabalho, na verdade, também tem a ver com maldição, não é? Do suor do seu rosto conquistará o pão de cada dia, e isso é extraordinário. O Senhor, ele sabe como limitar. Eu de vez em quando brinco sobre isso, não é? A gente tem a ideia de dizer que se descobrisse quem inventou o trabalho, mandava matar. O problema é se deparar com Deus, porque foi Ele que inventa essa condição exatamente para trazer limitação, organização para a nossa vida, porque a fadiga, ela denota ou demonstra ou apresenta o desgaste físico que está acontecendo. Então agora, com esse vírus que está aí, a morte, ela está sendo acelerada, mas desde o momento que fomos gerados, estamos morrendo, não é verdade? Então o que precisamos? Buscar Cristo, estar em Cristo, não é verdade? Como diz o Salmo 91, habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, porque nessa condição, dessa maneira, nós vamos conquistar longevidade de vida. E na verdade eu estou falando de vida eterna. Deixa eu embasar o que eu estou falando para você e citar aqui Gênesis 3, a partir do versículo 17, que diz: E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comestes a árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa é a maior verdade para nós. E a ideia
do pecado, o fato do homem ter pecado nos coloca dentro dessa situação. E eu queria falar com você exatamente sobre esse princípio, sobre essa condição, sobre essa forma que assusta muita gente, que amedronta muita gente. Ninguém quer viver sofrendo, mas a morte é uma realidade. Não é? A morte é uma realidade, mas quem crê em Cristo, quem está em Cristo, entende a morte tão simplesmente como uma passagem, não é verdade? Que vai nos tirar da fadiga da vida, porque essa vida ela gera fadiga, ela gera cansaço, porque quando fomos limitados à morte, existe na verdade inerente dentro de nós um entendimento de angústia, de dor, de aflição, e esse entendimento, esses sentimentos, eles não permitem com que a gente viva a vida na plenitude, não é? Porque a gente está sempre pensando no amanhã, a gente está sempre se prendendo em situações, está sempre projetando, e as atividades vão aumentando cada dia, as nossas atividades, a nossa postura, ela vai se tornando uma postura cada dia mais acelerada, e a tecnologia vem trazendo, na verdade, esse aceleramento, ou essa aceleração, melhor dizendo, para nós, e nós vamos perdendo certas particularidades, coisas que se tornam importantes para nós, porque através dessa aceleração a vida também ela vai perdendo valor. E de certa forma, com a situação que estamos passando nesse momento, você vai ver que a maioria das pessoas estão dentro de casa, a maioria das pessoas estão buscando enfrentar situações e teve que colocar um pé no freio, desacelerando plenamente a sua cadência, a sua caminhada. E agora as famílias estão reunidas dentro de casa, as famílias estão pensativas, analisando sobre a vida, está em uma busca por aquilo que não se valorizava no dia a dia, porque pela correria, a correria nos impedia de olhar determinados detalhes, e agora a gente teve que botar o pé no freio, teve que diminuir a nossa marcha, a cadência da nossa marcha, e agora estamos olhando para detalhes, igrejas ou templos de portas fechadas, e isso traz uma reflexão para quantas pessoas que gostariam de estar na igreja, que tiveram oportunidade de ir à igreja, de ouvir a palavra, de cultuar o nome do Senhor, pessoas que na verdade vêm, desculpa a expressão, mas até mesmo em tese brincando, né, com Deus, brincando com a palavra, compreendendo o que na verdade deveria ter como atitude diante de Deus em glorificar o nome dele, e não aproveitou essa oportunidade. Agora os templos estão de portas fechadas, então quando se passa em frente a um templo de adoração ao Senhor com a porta fechada, a gente reflete, não é verdade? E isso eu entendo que Deus tem permitido para exatamente provar a nossa fé, não é? Então eu vou olhar essa condição de Adão e o que foi gerado à humanidade, e eu estou vendo que Deus está nos impulsionando. A gente precisa entender isso. Deus está nos impulsionando a uma direção, porque ele não foi pego de surpresa com essa atitude de Adão. Nada pega Deus de surpresa. Precisamos entender que ele é onisciente, não é? Ele tem o conhecimento de todas as coisas de forma imediata e clara. Então, até mesmo a disseminação desse vírus não foge ao projeto de Deus, não foge, melhor dizendo, ao entendimento, à ciência de Deus, não o projeto, mas a ciência de Deus, a compreensão de Deus, e Deus sabe exatamente a hora que isso tudo vai passar, o quanto isso tudo vai durar, e é sobre esses aspectos que a gente vai discorrendo ao longo da palavra, porque desde quando Adão peca, o homem vem enfrentando grandes desafios ao longo da vida. E se você parar para pensar, essa não é a primeira vez, o primeiro momento em que a humanidade enfrenta uma grande mortandade. O que eu queria falar com você diz respeito ao conhecimento da palavra, o quanto conhecemos a palavra, o quanto confiamos na palavra, o quanto estamos descansando na palavra, o quanto estamos descansando em Deus, o quanto estamos confiando no Senhor a nível de compreender, de assimilar o que Ele tem proposto para nós, não é? Porque as pessoas estão se degradando, as pessoas, e até no meio evangélico, estão tomando partidos e permitindo discussões que na verdade são incabíveis.
possíveis, não é? Um templo de porta fechada não denota a ausência da minha fé, muito pelo contrário, faz com que eu venha me reinventar. Eu preciso me reinventar. Exemplo, dificilmente eu estaria fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, mas o desejo que a palavra chegue ao seu coração, o desejo que a palavra ela possa alcançar a cada dia mais e mais pessoas, me colocou aqui diante de vocês, na condição que estou, enfrentando um monte de questões de particularidade minha, mas que me leva a vencer, porque eu creio no poder de Deus e eu tenho certeza que você também, que está me vendo nesse momento, crê no poder de Deus. Então, a gente vai tendo experiências das mais variadas ao longo da história da humanidade. E eu queria pegar alguns exemplos, não muitos, mas vou pegar 2 exemplos na Bíblia, onde aconteceram coisas que trouxe um dizimar da humanidade. E o primeiro deles está em Gênesis 6, versículo 7, nós estamos falando do dilúvio. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então vale isso. A humanidade se degradou por causa do pecado, entrou numa condição muito prejudicial para a sua própria vida, a nível do próprio Deus dizer ter se arrependido de ter criado o ser humano. E a partir daqui ele começa a anunciar o que iria acontecer. Ele olha a terra e vê um remanescente, Noé e sua família, e ele anuncia a Noé o que ia acontecer, não é? E é interessante olhar que a forma com que Deus entendeu e escolheu dizimar a humanidade nesse período, e parece dura essa palavra, mas é a realidade do que aconteceu, vem através do dilúvio, algo inesperado também para a humanidade naquela época, e Noé tem a responsabilidade, a incumbência de construir uma arca onde iria abrigar os animais dos quais o próprio Deus iria direcionar para ele. Então a humanidade passa por esse momento, passa por essa situação, e é basicamente todo mundo dizimado. Só vai sobreviver a família de Noé e os que estavam dentro da arca. É interessante notar que a arca ela é lacrada, ela é fechada de fora para dentro, não é? O que traz para nós a compreensão de que, ainda que Noé se penalizasse pelas pessoas, ainda que Noé buscasse tentar salvar alguns pela sua própria compaixão natural, ele não conseguiria, porque não era prioridade dele, não era prerrogativa dele colocar pessoas na arca. A prerrogativa foi de Deus, foi Deus quem determinou essa situação. E eu fico imaginando as chuvas vindo, as fontes se abrindo, as águas subindo e a humanidade toda apavorada, como parcialmente estamos vivendo nos dias de hoje, não é verdade? Se a gente quiser talvez até mesmo entrar um pouco na história, muito provavelmente pessoas desesperadas, pessoas pedindo socorro, gritos, choros, não é? Muita coisa acontecendo, e Noé cumprindo o objetivo de Deus. A igreja vem trabalhando nisso ao longo do tempo, as portas da igreja aberta, a palavra sendo anunciada, orações sendo feitas, e é interessante que num momento como esse pessoas estão, não é, preocupadas, nervosas e dizendo que a igreja precisa se posicionar. Deixa eu falar uma coisa para você: o corpo de Cristo já está pronto, ele sempre esteve pronto, ele sempre esteve posicionado, ele sempre esteve em oração, ele sempre esteve clamando, ele sempre esteve buscando, não é, ser porta-voz de Deus para a humanidade. Na verdade, quem precisa se posicionar são as pessoas que estão distantes do caminho do Senhor, não é? É bem verdade que existem pessoas dentro da igreja que estão ali numericamente, mas que não fazem parte do corpo, que precisam realmente se posicionar. E essa condição que estamos vivendo traz esse posicionamento, traz esse despertamento para nós. Então, olhando a questão do dilúvio,
não é? E o fato de Noé ter achado graça aos olhos de Deus, nós vamos ver isso no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, faz com que ele se torne a pessoa da época mais importante, o salvador da humanidade, não é? Então a Bíblia, na verdade, ela vai traduzir como que nós somos descendência de Noé, porque de Noé para trás toda a humanidade morre. E essa é uma das primeiras, ou a primeira experiência que a humanidade tem dentro de uma situação como essa, que veio de forma inesperada, não é? A outra, nós vamos olhar agora numa escala bem menor, de quando Davi resolve fazer o censo do povo, contar o povo, e 1 Crônicas 21 vai falar sobre isso, capítulo 21, versículo 1. Deixa eu ler para você. E então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar Israel, e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. E saltando aqui os versículos, tá? E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Ou 3 anos de fome, com 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante dos teus adversários. O que acontece aqui é que essa situação parece mal aos olhos de Deus, e Deus começa a anunciar, chama Davi a um particular e começa a anunciar a ele o que Deus iria fazer. E vem, na verdade, uma peste sobre a nação, vem uma praga sobre a nação, e parece que 60 mil homens foram exterminados naquela situação por conta do pecado de Davi, por conta da vaidade de Davi. Ainda queria falar com você sobre Egito. Deus, para tirar a nação de Israel de dentro do Egito, delibera as pragas, 10 pragas, mortandade, muita gente morreu no Egito, a última delas a morte dos primogênitos. E se você parar para pensar, é interessante notar que aí houve uma especificação de quem iria morrer, não é? Todos os primogênitos, todo o primeiro filho de cada casa iria morrer naquele dia, naquela noite. O anjo da morte passa sobre o Egito, e é interessante, eu queria inclusive interromper um pouquinho o assunto, falar com você sobre o assunto, ou sobre a palavra que vamos ministrar logo mais à noite, a partir das 19 horas, nós vamos falar sobre a importância do sangue nos umbrais, não é? O que significou isso, por que o povo foi liberto através dessa situação. Mas voltando ao Egito, a questão era exatamente essa. Deus delibera a morte do cordeiro, que ia tipificar Cristo, que simbolizava Cristo, e pede para toda a nação de Israel colocar nos umbrais das portas, nos portais das portas, nos portais das casas, o sangue, e o anjo passaria por ali, identificaria que ali morava alguém pertencente ao Senhor, e houve o poupar da vida dentro daquela casa. Mas nas demais, todos morreram. E é interessante o que estamos vivendo, porque o grupo de risco está dentro dos nossos anciões, das pessoas de mais idade, dos nossos anciãos. E é interessante olhar esse detalhe. Muito provavelmente o que aconteceu no Egito é que também muitos anciãos morreram, muitas pessoas dentro desse fim, né? Os primogênitos das casas. E a mortandade, ela vem seguindo. Isso é interessante, porque a humanidade vai passando por inúmeras experiências dentro desse contexto. Mas eu queria frisar para você, o ser humano é resistente, Deus está guardando, Deus está cuidando. Mas vamos nós. Fora os textos bíblicos, nós temos também períodos em que os homens sofreram grandes, ou que a humanidade sofreu grande mortandade, grandes perdas, tá? Período de Inquisição, pesquisas que vão relatar aí de 50 a 60 milhões de pessoas que morreram. Guerras, nós temos Primeira, Segunda Guerra, guerras mais atuais que vão acontecendo, e a humanidade vai sendo dizimada dentro de um país, e vai tendo prejuízo, e vai acontecendo situações como, por exemplo, debaixo de líderes que na verdade foram verdadeiros carrascos à humanidade. Eu vou lembrar logo de pronto Hitler, Mussolini. Dentro da história, se você for parar para contar, a humanidade vem sendo afrontada com situações gravíssimas dentro desse contexto. E é muito importante a gente olhar o cuidado de Deus. E eu queria já começar a deixar para você um questionamento muito importante. Exemplo, aonde a sua fé vai te levar? O que a tua fé está gerando dentro do teu coração?
Eu volto a dizer, eu não quero tomar partido em relação a nenhum comentário dos quais a gente está vendo nas redes sociais e televisão, não é isso. Eu quero tão simplesmente trazer a você o entendimento ou a necessidade de a gente parar um pouco e refletir sobre quem nós somos em Deus e a importância de servir ao Senhor, de sermos fiéis ao Senhor e de buscarmos a submissão a realidade do que a palavra propõe para nós, não é? Porque, a meu ver, Deus está nos impulsionando a uma reflexão, e uma reflexão não simplesmente em relação a uma mudança de vida, simplesmente em relação ao trato com as pessoas, mas principalmente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Eu acho que isso é extremamente importante compreendermos nesse momento. Ataques inesperados vão gerando grandes dificuldades para a humanidade. Por exemplo, se a gente for falar de alguns ataques inesperados, de algumas pestes que aconteceram ao longo da história, nós vamos falar da peste negra ou a peste bubônica há muitos anos atrás, que dizimou aí 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Nós ainda temos a cólera, não é? Que centenas de milhares de pessoas também foram dizimadas ao longo da história da humanidade. Temos ainda tuberculose, milhões de pessoas, ainda varíola, 300 mil pessoas foram mortas, e existem muitas outras, as mais atuais, se a gente parar para pensar, H1N1, gripe aviária, uma série de situações, não é? A gente vai traduzindo uma coisa e outra que vai acometendo a sociedade. O vírus Ebola, não é? Parece que na África tantas situações vão acontecendo, mas a humanidade vai resistindo. Claro, irmãos, pessoas, amigos, eu quero dizer uma coisa a vocês: o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou relatando, não pode incentivar-nos a não sermos preventivos. Tá? Nós precisamos de prevenção, nós precisamos observar e entender o que as nossas autoridades estão determinando. Eu não estou falando contrário a essa verdade. A minha fé ela não pode me levar a ser desobediente. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, e se é constituída por Deus, eu preciso ser submisso a essa autoridade. O que eu quero é retratar para você o porquê e algumas razões pelas quais nós passamos por privações, por situações como essa. Agora, de pronto, claro, se não fosse a ideia de respeitar e de prevenir e de agir com prevenção e olhar o próximo e cuidar do próximo, eu não estaria fazendo esse vídeo da minha casa. A igreja estaria, ou o templo estaria de portas abertas, buscando um incentivo a aglomerações. Não é essa a ideia, mas a ideia é trazer um entendimento claro do que está por trás em relação à nossa vida. Porque Deus quer guardar, Deus quer proteger, e a gente precisa, além de ser submisso, ser fiel e demonstrar a nossa fé em Deus. Então são situações que vão acontecendo à humanidade, ataques inesperados, não é? O Salmo 91, versículo 6 vai falar sobre isso, e é interessante discorrer sobre isso, que diz assim: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então, ou seja, vamos confiar em Deus, vamos acreditar que o Senhor vai nos livrar, vamos entender que o Senhor está com a sua poderosa mão sobre a nossa vida. Claro, precisamos crer nisso, mas também precisamos ser previdentes. Então, como crer, como entender essa condição? Vamos lá. Peste que anda na escuridão, praga que ataca silenciosa. O contexto da escuridão vai retratar a forma silenciosa, não é? O momento em que, na verdade, a maioria das pessoas estão descansando, a maioria das pessoas estão buscando se reclusar dentro da sua casa, a atividade do dia encerrou, é momento de descanso, é momento de parar as atividades, de ser mais introspectivo, é um momento onde o ser humano, ele, na verdade, se torna mais, ou não se preocupa tanto em ser defensivo, porque ele entende que a sua casa é a sua fortaleza, então ali dentro ele não se preocupa, ele não está lutando, ele não está correndo atrás, ele não está avançando, ele espera e entende que está seguro ali. Então, quando fala de peste que anda na escuridão,
está falando da surpresa com que ela vem. Ninguém estava esperando o que está acontecendo. A virada de ano, por exemplo, vem retratando a ideia de um 2020 abençoado. Pessoas que têm uma visão mais profética vão falando de 2020, é o ano de bênção, é o ano de prosperidade, é o ano de transformação, é o ano onde as coisas vão acontecer, e na verdade ninguém estava entendendo o que estava acontecendo por trás, porque sorrateiramente estava essa grande mortandade sendo anunciada e ninguém estava dando conta a essa realidade. Todo mundo lutando, correndo, avançando, casando, planejando, projetando, conquistando, entendendo a entrada de um ano que seria de grande bênção, de grande prosperidade para a humanidade como um todo, e de repente vem esse ataque inesperado. Essa situação que ninguém esperava, né? Obviamente, essa situação que nos pegou de surpresa e que de repente paralisou todo mundo, não é? E esse é o momento de nós confiarmos, porque eu queria falar com você, ou para você, a respeito de fé. Né? Fé, quem está acostumado a me ouvir ministrar lá no Terra Nova pode até brigar comigo, mas fé não é crer e receber. Olha aí o que está acontecendo, não é? E as pessoas, por esse ditado e pela ideia de que fé é crer e receber, então se eu creio eu tenho que receber, eu tenho que ser abençoado, eu tenho que fluir, as coisas têm que acontecer na minha vida de qualquer maneira, não é? Eu tenho que avançar, eu tenho que progredir. Isso significa então que a humanidade não tem fé nenhuma? Não é isso, não é? Fé é crer e obedecer, não é? Há dias atrás eu falei sobre isso. Exemplo, a primeira instância depois da fé é obra, é atitude. E a atitude de obediência, não é? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então fé vai trabalhar esse aspecto. Eu creio, logo eu obedeço. Eu creio, logo eu confio, espero em Deus. Eu creio, logo eu tenho confiança e segurança de que Deus, Ele está me guardando. Agora, isso não pode fazer com que eu me torne negligente. Não é? Isso precisa fazer com que eu não pare, com que eu não desista, com que eu, mesmo oscilando, eu não desista, eu prossiga avante. E entenda que, embora há pestes que ande na escuridão, que vem para surpreender, que vem andando sorrateiramente, o meu Deus me guarda, o teu Deus te guarda, Ele nos guarda, Ele está guardando a humanidade, Ele está em busca de trazermos reflexões. E eu não quero entrar no mérito em relação ao fato de inúmeras pessoas que estão perdendo a sua vida, não é? Como eu disse no início, a morte é uma naturalidade. A morte é uma coisa que vem para todos nós. E a questão é que a nossa obstinação é tão grande que a gente quer escolher até como vai morrer, mas nós não escolhemos, não é? Hoje eu estou aqui, em nome de Jesus, confio que vamos, não é? Não só eu, mas a minha família, eu quero declarar que a sua família também vai passar por essa situação, nós vamos vencer essa situação, mas poderia ser o contrário, poderia ser diferente, e eu queria retratar você, quantas pessoas que por amor à palavra, quantas pessoas que por sacrificar, não é, por confiar, por acreditar na humanidade perderam a sua vida. Heróis, não só os de hoje, através da medicina, mas heróis em meio a guerras que foram enfrentadas por conta de verdadeiros vilões da humanidade, enfrentaram a sua vida, perderam a sua vida. Não é só esse momento que tragédias e escolhas em relação a quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver está acontecendo, pois ao longo da história isso já aconteceu inúmeras outras vezes. Isso não pode gerar em nós um descaso, mas é preciso compreendermos a necessidade de mantermos o equilíbrio em Cristo, de mantermos a esperança e transmitirmos a esperança. Eu estou vendo inúmeras pessoas, por exemplo, vindo das redes sociais, e pessoas a título de autoridade, por serem médicos, não é? E trazerem uma notícia de uma forma desesperadora, e é preciso compreender, porque a verdade e a concepção das pessoas em relação à recepção da verdade, nem sempre ela anda igual, sabe? As pessoas são negligentes e muitas das vezes muitas notícias são transmitidas de uma forma quase que apavoradora para tentar despertar nas pessoas o entendimento do que está acontecendo. Vamos falar de um choque de realidade.
Agora, além do choque de realidade, é preciso equilíbrio, é preciso entendimento. Então, essa peste que vem sorrateiramente, ela não pode fazer com que você perca a tua fé. Ela não pode fazer com que o medo seja maior do que a sua fé, não é? Ela não pode fazer com que a sua confiança em Deus, a sua confiança na palavra venha ser diminuída por conta do desespero, por conta do apavoramento, por conta da insegurança, porque a fé e a atitude de fé vai neutralizar o medo, vai neutralizar a insegurança, vai neutralizar a incerteza. E a gente está vendo pessoas se reunindo, cultuando, adorando, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, convocando a oração, convocando a jejum, convocando, na verdade, a uma manifestação de fé. E a gente precisa dar ouvidos a essa situação, porque através dessa situação nós vamos ser abençoados. É cientificamente comprovado que o pânico baixa a imunidade. É cientificamente comprovado que a fé, que a confiança aumenta, acrescenta a imunidade. Então confie no Senhor e entenda que Deus não foi pego de surpresa. Se Deus não foi pego de surpresa, Ele tem a solução, Ele é a solução, e Ele vai usar os meios que Ele entender e desejar para trazer a segurança e a solução a esse problema. Nós temos ainda a mortandade que assola ao meio-dia, e aqui nós estamos falando de uma epidemia que devasta o meio-dia, que não escolhe hora, que vem de uma maneira avassaladora, que não está preocupada tão simplesmente em pegar as pessoas sorrateiramente, mas que é agressiva, que bate de frente, que afronta, que vai despertar medo, que vai despertar essa insegurança de uma maneira grande. Como enfrentar isso? Através da fé, através da confiança em Deus, através da esperança no Senhor Jesus. Porque quando se fala dessa epidemia ou da mortandade que assola ao meio-dia, está dizendo de algo ou de um acontecimento que não se preocupa em disfarçar a sua atividade, mas que vem de uma maneira violenta, não é? E se vem de uma forma violenta, como que enfrentamos isso? De uma maneira equilibrada, entende? A fé, ela não é racional, fé é transcendental. Entende? Fé, ela é particular e transcendental. Eu creio no sobrenatural, vai além do meu natural, ela vai além do que os meus olhos veem. Eu não vivo por vista, não é? Eu vivo por vista. Eu vivo, na verdade, baseado no que está dentro do meu coração, no que é gerado dentro do meu coração. Eu não vivo por aquilo que está aparente diante de mim. Corrigindo aí, eu não vivo por aquilo que está apresentado diante de mim. Eu creio em Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio no que está além do que os meus olhos podem ver. Então, vamos lá? Por detrás de tudo o que está acontecendo, eu preciso entender que Deus está agindo. E a ideia das pessoas é assim: se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus está cuidando, se Deus está tratando, se Ele é maravilhoso e Ele quer salvar a humanidade, por que tem tanta gente morrendo? Por que há tanta tragédia? Por que há tanta dor? Por que há tanta aflição? Por que as pessoas estão morrendo? Na verdade, as pessoas morrem por causa do pecado. Deus não tem inicialmente, ou Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente, só que o homem escolhe virar as costas para Deus, e a Bíblia vai declarar que o salário do pecado é a morte. Então, as tragédias e situações das quais estão acontecendo não é uma prerrogativa de Deus, não é a vontade plena de Deus, mas diz respeito ao pecado. Morremos por causa do pecado e não deveríamos lançar a responsabilidade das nossas atitudes em outras pessoas, mesmo que essa pessoa, ou principalmente que essa pessoa seja Deus, porque a morte acontece por causa da minha atitude, da sua atitude, da nossa atitude, do fato de virar as costas para Deus e escolher desobedecê-lo. Não é verdade? O salário do pecado é a morte. Então, quer ter vida longa? Pare de pecar. Se renda ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Então eu preciso olhar esse detalhe, eu preciso olhar essa situação. Agora, a maneira e a forma com que o pecado está crescente, também a morte vem de maneira crescente. As pessoas estão
abusando, né? As pessoas, de um modo geral, estão virando as costas para Deus, estão declarando, não é? E tentando transformar o sustentador de todas as coisas em um ser corriqueiro, em alguém sem importância, não é verdade? Então, esse é o momento de refletirmos sobre isso, esse é o momento de pensarmos sobre essa situação, porque desculpa, mas é o que há na atualidade. Esse vírus veio para mostrar que nós somos todos frágeis, todos iguais, não é? Que não importa a sua inteligência, não importa o valor financeiro ou o poder aquisitivo que você tem, nós somos todos iguais. Tem pessoas agora com tanto dinheiro no banco e que não tem coragem de sair de casa para usufruir disso. Então Deus equiparou todo mundo, não é verdade? Essa condição veio para equiparar todo mundo, para colocar todo mundo no mesmo nível, não é? E gerar também o entendimento de que o Senhor nos guarda. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso protetor. Há um lugar para onde escondermos. Então eu preciso entender isso. A violência dessa mortandade, ao afrontar a humanidade, mesmo que sendo no maior calor do dia, meio-dia, veio de peito aberto, como diz a expressão, entrando pela porta da frente, não é? Neutralizando a esperança, a nossa esperança, não é? Agora não é hora de avançar, é hora de se esconder, mas se esconder no Senhor. Então não fique seguro só porque você está dentro da sua casa. Não se assegure, não esteja confiante só pelo fato de você não sair à rua para trabalhar, não estar em aglomeração de pessoas, mas está guardado dentro da sua casa. Se garanta no fato de que você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo e habitar a sombra ou descansar à sombra do Onipotente. Essa é a sua segurança. Então você precisa entender essa realidade. É assim que nós vencemos um inimigo forte, poderoso e agressivo atrás de alguém que é mais forte que ele, e esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Queria trazer esse entendimento para que você compreendesse essa realidade. Olha o que Salmo 91, versículo 7 diz para nós: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então avalie isso, tá? Para que eu não seja atingido, eu queria retratar para você a ideia de uma guerra, não é? Muitos governadores, ministros, muitas pessoas no campo do governo estão declarando que essa situação ela é igual a uma guerra. Então vamos seguir esse princípio aí, vamos seguir essa ideia. Estamos vivendo uma guerra. E essa guerra, ela tem um objetivo, não é verdade? Como que eu faço para não ser atingido por ela? Como fazer para estar protegido, totalmente protegido? Porque, vamos lá, eu quero repetir com você: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Guerra exige convocação, não é verdade? A Bíblia ela vai declarar que a nossa guerra ela não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Tá. Eu não quero simplesmente espiritualizar essa situação, mas eu também não posso negar, tá, que há por detrás de tudo isso uma condição espiritual. A Bíblia também vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então eu preciso entender. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Então eu não vou espiritualizar, mas também eu não vou negar que há uma ação espiritual dentro desse contexto, não é? Como tramitar nesse campo? Equilíbrio. Eu preciso ser equilibrado em todos os aspectos. Eu preciso confiar no Senhor e me esconder no esconderijo do Altíssimo. Descansar à sombra do Onipotente. Por que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seria atingido? Porque o Salmo 91, versículo 1, ele está ou é uma realidade na minha vida. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Agora, como descansar diante de uma mortandade, diante de uma guerra? Tá? Estando protegido, guardado, tendo a compreensão que a guerra é inevitável. Se a guerra é inevitável, qual é a melhor forma de vencer? Entrar nela. A melhor forma de vencer uma guerra é entrar nela. Então eu preciso entrar nessa peleja. Amém? Tá? Mas a minha condição, e eu queria que você entendesse, eu não sou médico,
Eu não sou nenhum especialista em nenhuma área, tá? Para conhecer vírus, bactérias, nada disso. Qual é a minha contribuição? Fé, palavra, gerar esperança. Eu não sou especialista da Bíblia, mas eu busco conhecer a palavra. Então, a minha maneira, a maneira de nós cristãos entrarmos nessa batalha é lutarmos com as armas que temos. Entende? Escondidos, guardados em Deus. Se eu faço isso, eu vou contribuir, porque a palavra não vai deixar de ser pregada, a fé não vai deixar de ser anunciada, a confiança em Deus não vai deixar de ser anunciada. Então eu preciso, cada um de nós lutarmos com as armas que temos. Nós somos servos de Deus, confiamos em Deus, então vamos lutar com as armas que Ele nos deu. A quem lida na medicina, que lide na medicina. A quem lide na prevenção, às autoridades, que lide dentro do campo do que compõe para eles lutar, do que é próprio para eles lutar. Por isso, eu estou aqui agora trazendo a palavra de Deus para você. Como enfrentar essa guerra, como enfrentar essa batalha, estando guardado em Deus. Então, qual é a obrigação nossa? Orar pelas autoridades, orar pelas pessoas, orar pelas nações, orar pela humanidade, orar por todos, porque a oração, ela tem um poder absurdo. A oração de um justo move a mão de Deus. Então nós precisamos nos despertar a isso e não permitir que o desespero tome conta de nós. Estamos livres da morte, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido? Não, porque eu creio. Agora, esse texto não me anula de orar pelos 1000 que estão ao meu lado, pelos 10.000 que estão à minha direita. Eu tenho que orar e interceder, eu tenho que clamar, porque esse é o meu chamado, é o seu chamado, é o nosso chamado, porque confiamos em Deus e através da união de todas as nossas forças, nós vamos vencer e venceremos qualquer adversidade que vier. Então, descansar no Senhor, habitar no esconderijo, denota fé. Descansar à sombra do Onipotente diz respeito à fé. Então é hora de exercitarmos a nossa fé. E aí eu volto a essa realidade. Como que eu exercito a minha fé? Atitude. Qual é a atitude agora? A atitude não é enfrentar de peitos abertos um vírus de forma irresponsável. A atitude de fé é agora, nesse momento, orar e clamar pela humanidade. A atitude é agora, nesse momento, buscar através da palavra gerar esperança às pessoas. A atitude é agora, nesse momento, que vai demonstrar a minha fé, enfrentar confiantemente que eu não vou ser atingido, que nós não seremos atingidos, e gerar esperança às pessoas que estão à nossa volta. Não compactuar com o desespero que está sendo pregado para toda a humanidade. Não compactuar com o apavoramento. Não permitir que o medo assole a minha vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, você que gosta de dizer que fé é crer e receber, o que você vai receber agora? O que é mais importante nesse momento, a nível de receber? De que vale as conquistas físicas e humanas? De que vale agora, nesse momento, as conquistas, por exemplo, aquisição de terreno, de casa, de viagens? De que vale isso? Isso perdeu valor. Estamos vivendo um momento onde tudo isso perdeu valor para nós. Sabe o que está valendo agora? Cuidado, proteção da própria vida, segurar a própria vida. E é isso que Deus está nos impulsionando. Então, a sua fé precisa te levar, precisa te conduzir, a nossa fé precisa nos levar e nos conduzir a valorizar aquilo que de maior importância Deus nos deu, que é a vida. Então, se você entende que Deus te deu a vida, preserve. Corra para o esconderijo do Altíssimo. Eu volto a dizer, não é a sua casa, não é uma máscara, não é o álcool em gel ou o álcool tradicional, não é o álcool 70, não é uma luva que vai te proteger. O que vai gerar proteção para você é estar no esconderijo do Altíssimo, porque muitas pessoas estão livres do grupo de risco em relação ao corona, muitas pessoas estão acreditando e entendendo que estão protegidas dentro de casa, mas estão sendo acometidas por uma outra situação, o desespero. Talvez quase que na mesma proporção, embora não tire a vida imediatamente, mas quase que na mesma proporção do vírus está o desespero, está o medo,
As pessoas estão apavoradas, não é? Muitas pessoas apavoradas por conta dessa situação. Estão livres do vírus, entre aspas, mas estão sendo submetidas pelo medo. Estão sendo acometidas pelo medo, estão sendo acometidas por um apavoramento. Então você precisa fugir para o esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Tá? A recompensa aqui não é simplesmente a morte imediata. A recompensa é o medo. A recompensa também é o desespero. A recompensa também é a aflição na alma. A recompensa também é essa angústia gerada. Tá? Porque quem conhece a Cristo, ainda que esteja dentro da sua casa, tem uma razão para glorificar. Está exaltando o nome do Senhor, está glorificando o nome do Senhor. Entende? Agora, muitos, e eu não estou fazendo distinção em relação a quem vai e quem não vai à igreja, porque tem muita gente que vai à igreja e que, na verdade, está vivendo um desespero. Muita gente que vai à igreja e que está vivendo um desespero. Está tendo a sua recompensa. Está tendo a sua recompensa. Não consegue ter paz. As pessoas estão, apavoradas. E esse apavoramento é recompensa também, porque a gente entende o seguinte, tá? O problema do que estamos enfrentando é a possibilidade da perda da vida, é a condição de uma quebra financeira, é uma condição de doenças psicossomáticas, de fragilidade na mente. Então não pense você que se amanhã ou depois acharem uma vacina, um antídoto e esse vírus for eliminado, as consequências vão permanecer durante algum período de tempo. A mente das pessoas, tantas pessoas, eu não quero nem entrar no mérito do desespero a nível de muitas pessoas que, se proliferar essa condição, se aumentar essa condição, vão acabar pensando em dar cabo da vida. Vamos anular essa parte agora, mas para que isso seja plenamente anulado, irmão, esconda, vá habitar no esconderijo do Altíssimo, vai descansar à sombra do Onipotente. Deixa eu ler o versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, para que 10.000 caiam ao meu lado, para que 1.000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não ser atingido. Eu preciso estar debaixo de uma fortaleza, eu preciso estar guardado, e é a palavra de Deus a minha e a sua fortaleza, e nós como igreja precisamos propagar essa fortaleza à humanidade como um todo. Não podemos nos contentar então simplesmente achar que a nível de Friburgo, a nível da sua cidade, do seu estado, não sei a proporção do que esse vídeo vai alcançar, mas porque tem menos mortandade, o risco é menor, você está seguro. Porque a humanidade está sofrendo. E nesse contexto, Deus demonstra para nós quem é o nosso próximo. Não é? Eu tenho algumas vertentes do que é o meu próximo. O meu próximo é aquele que mora dentro da minha casa. O meu próximo é aquele que crê no Deus que eu creio. O meu próximo é aquele que frequenta os mesmos lugares que eu frequento. Mas também o meu próximo é aquele que tem as mesmas fragilidades que eu. O meu próximo é aquele que está correndo o mesmo risco que eu. O meu próximo é aquele pelo qual eu tenho compaixão. É aquele pelo qual também recebeu a vida do mesmo Deus. Então a humanidade, nesse sentido, é o nosso próximo. E eu preciso cuidar de cada um. Eu consigo cuidar trazendo a palavra. E você? Qual é a sua forma de lutar? Qual é a sua maneira de resistir essa situação? Qual é a sua maneira para enfrentar e contribuir de alguma forma? Então a hora não é de simplesmente, exemplo, a nível das mídias, não é a hora de simplesmente traduzirmos ou postarmos mensagens que vão desenvolver desespero. A hora é de transmitir informação real e clara que vai ajudar a população. A hora é de transmitir e de postarmos coisas que vão gerar esperança, que vai gerar confiança, paz ao coração das pessoas. Então transmita a palavra, anuncie a palavra. Se você não tem, por exemplo, a segurança ou conhecimento de causa para transmitir uma informação que vai produzir, transmita a palavra, transmita aquilo que você sabe, aquilo que vai gerar segurança. Eu espero que você esteja me entendendo. É a forma de lutarmos.
É a forma de entrarmos nessa batalha. Estamos tratando aqui de fé, que não pode ser explicada ou medida em relação ou fora dos padrões da palavra. Nós estamos falando de fé, que não pode ser explicada nem medida fora dos padrões da palavra. Eu preciso da palavra. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é verdade? Então, confiar no Senhor é descansar e acreditar que a solução está próxima. E despertar as pessoas a crerem nisso. Não é? Agora, sabe quais são as pessoas que mais dependem disso? São as pessoas que estão perdendo entes queridos. São pessoas que estão vivendo o maior calor desse problema, a maior dificuldade desse problema. Pessoas que estão perdendo entes queridos, pessoas que estão tendo grandes dificuldades, pessoas que estão sofrendo angústias graves na sua vida. São pessoas que precisam de esperança. São pessoas que precisam compreender que a vida não acabou para elas. São pessoas que precisam de conforto. Pessoas que precisam não só de uma palavra amiga, pessoas que precisam de permanência, de proximidade, que precisam ser consoladas. Pessoas que precisam ter agora, mais do que em qualquer outra circunstância, força. Entende? E a palavra pode gerar isso. Eu não estou sendo negligente de entender aquelas pessoas que estão sofrendo perdas graves. Mas eu também preciso compreender uma coisa. Quantas pessoas próximas de você que fora do vírus está enfrentando situações assim por causa da violência, por causa da criminalidade, não é? Agora todos os olhos se voltam para isso. Mas há quanto tempo as pessoas estão sofrendo por causa da criminalidade, por causa da violência, por doenças que vêm assolando e dizimando as pessoas, por causa dos vícios? Quantas pessoas no alcoolismo, quantas pessoas nas drogas, quantos idosos nos asilos sendo, eu não vou dizer maltratado, mas desprezado por muitos que lá os colocam e que na verdade nunca foram lembrados. Então nós não podemos seguir uma linha única. Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento e compreender o que a humanidade está sofrendo. E a humanidade não está sofrendo só agora. A humanidade vem sofrendo. E a igreja vem pregando, vem falando, vem anunciando. Sabe? Claro, com problemas, com dificuldades, mas nós estamos aí. Falando do amor de Deus, quantas pessoas têm sido transformadas pela palavra de Deus, quantas pessoas estariam hoje mortas, mas que na verdade têm a sua vida preservada porque se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Então eu não estou defendendo uma bandeira a nível dos templos, a nível da igreja propriamente dito, eu estou defendendo a bandeira da palavra de Deus, que é transformadora e que se não for propagada, não vai gerar o livramento necessário que a humanidade precisa, que todos nós precisamos. Porque a real situação não pode ser pautada por um vírus que aconteceu agora. Olha quantos outros, olha quantas pessoas morreram, olha quanto a humanidade vem sofrendo, olha quantas pessoas estão perdendo a sua vida sem necessidade, olha quantas pessoas estão perdendo a sua vida por imprudência, tá? A nível de uma direção criminosa no trânsito, a nível de dirigir embriagado, a nível de uma série de outras situações que vão acontecendo e as pessoas estão perdendo a sua vida e a gente não se posiciona ou até então não se posicionava. Vamos olhar o nível de criminalidade no Rio de Janeiro. Há tempos atrás, quantas pessoas morreram? Pessoas inocentes, pessoas que na verdade não eram inocentes. Se você olhar à luz da palavra, basicamente a humanidade é inocente. Se torna escrava de Satanás, tem a sua responsabilidade porque escolhe essa condição. Mas quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, o inimigo de nossas almas. E é contra ele que temos que lutar. E eu preciso avaliar em relação ao que se está sendo imposto num momento como esse. Eu vou ser prudente, eu vou obedecer as autoridades, mas em relação à real guerra travada que é espiritual, eu preciso me levantar como igreja. Você precisa, deixa eu corrigir uma fala minha aqui, eu preciso me manter de pé como a igreja, porque eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, e se a igreja é o corpo de Cristo, esse corpo está pronto. Cristo não é cabeça de um corpo acomodado.
Cristo, ao meu ver, não é cabeça de um corpo paralisado. Cristo não é cabeça de um corpo que não se importa. Cristo não é cabeça de um corpo que não está ativo, tá? Porque toda a alimentação, movimentação e sensibilidade do corpo parte da cabeça, parte de Cristo. Então eu entendo que a igreja tem feito o seu papel, sim, e vai um alerta para muitas pessoas que na verdade estão dizendo que a igreja precisa se despertar, que as pessoas precisam se despertar, que não, a igreja já está de pé, a igreja já está lutando. O que acontece é que existem muitas pessoas que têm nome de crente, que pensam estar no corpo e que não estão, e que precisam se posicionar, sim. Entende? Agora, a igreja já vem desempenhando o seu papel. A igreja nunca parou de desempenhar o seu papel. Porque se a igreja tivesse parado de desempenhar o seu papel, significa que a cabeça não estava desempenhando o seu papel. Entendeu? E Cristo, ele é fiel. Deus, ele é fiel. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus já morreu por nós. Então, essa é uma atitude permanente, porque o sangue de Jesus ainda continua purificando-nos de todo o pecado. O efeito é permanente. O efeito daquilo que Cristo fez é permanente. O que Deus determinou é permanente. Ele não precisa criar novas estratégias ou novas situações baseado no que ele já determinou, porque o que ele determinou vai acontecer, está acontecendo, e todos nós nos submetemos a essa realidade. Então, fé é entender isso. Fé é compreender isso e ter atitude de fé, não é verdade? Não basta simplesmente decisão, e não basta simplesmente em momentos como esse, em situações como essa, ou até, como eu vou dizer para você, num despertar agora, porque você já reparou que as pessoas se tornam comovidas por aquilo que elas próprias vivem e passam na vida? Exemplo, existem pessoas que nunca fizeram visita no hospital, mas quando param no hospital e têm de ficar lá um período internado, quando saem, querem visitar todo mundo. Existem pessoas que nunca ficaram doentes, não é? E não faz questão de visitar, mas quando ficam doentes, entendem o valor da importância de ser visitado, de ter pessoas próximas, e aí agora quer despertar em todo mundo fazer. Então, irmão, irmã, amigo, amiga, se você não é uma pessoa de atitude, se torne uma pessoa de atitude. Não tente ensinar quem já tem atitude. Não busque despertar quem já tem atitude. Não é essa uma palavra de afronta, mas uma palavra de despertamento para todos nós. Precisamos todos estar alertas em relação ao que Deus e aonde, ou a direção que Deus está nos impulsionando. Tá? A questão principal é que a nossa fé não pode nos levar à desobediência, mas também não pode nos levar à racionalidade em detrimento da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? A minha fé precisa me conduzir ao lugar certo, ao posicionamento certo, ao entendimento certo, à condição certa. E essa condição, ela vai tratar submissão. Obedecer é melhor que sacrificar. E o princípio de submissão é a Deus. Então eu vou primeiro me submeter a Deus. Primeiro eu vou confiar em Deus. Primeiro eu vou obedecer a Deus. Primeiro eu vou me entregar a Deus. E vou buscar aquilo que Ele determina para a minha vida. Com consciência. Tá? Porque eu sim sou um ser racional. Você sim é um ser racional. Então eu preciso fazer isso com consciência. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas os atributos de Deus não faz com que ele vá contrário à sua própria natureza. Os atributos de Deus não faz com que ele vá contrário à sua própria personalidade. Então Deus não vai contra uma palavra já estabelecida por Ele. Ele não faz isso. Tá? Não, de forma alguma. Deus não age dessa forma. Essa é a realidade. Eu preciso compreender primeiro essa questão. Porque a título de crer em Deus, eu não posso me tornar uma pessoa insensata. A título de crer em Deus, de confiar em Deus, eu não posso me tornar uma pessoa com atitudes descabidas. A título de crer em Deus, exemplo, eu não vou subir no alto de um prédio de 10 andares e me jogar de lá porque eu creio no Senhor. Não vou.
Porque isso vai contra a palavra, isso vai contra a característica de Deus, a personalidade de Deus e o que Ele já determinou para a minha vida, entende? Então eu preciso seguir os padrões estabelecidos por Ele. Eu creio no Senhor, creio. Confio no Senhor, confio. Nós cremos, cremos. Confiamos, confiamos. Então vamos agir com racionalidade, porque Deus é espírito, tá? Mas nós não. Nós não. Nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. E Deus nos plantou na terra para testemunharmos. Deus nos plantou na terra, tá? Nos criou e nos plantou nessa terra. Se não fosse assim, se não fosse para viver segundo parâmetros humanos e terrenos, Deus já teria nos levado para o céu. Isso vai acontecer um dia. Tessalonicenses fala isso. Isso vai acontecer. Eu creio, confio nisso plenamente. Por isso eu prego a palavra, por isso eu creio no Senhor, tá? Quando Deus não me quiser mais na terra, Ele vai me tirar daqui. Mas por enquanto é aqui que Ele me quer. E se Ele me quer e se eu estou plantado nessa terra, eu preciso viver segundo os parâmetros que estão estabelecidos para mim. Entende? E viver segundo esses parâmetros diz respeito a uma interação perfeita com Deus. Como assim? Eu vou ser abençoado pelo poder de Deus. Eu vou agir segundo aquilo que a minha consciência manda, mas submisso à autoridade e o poder de Deus. Entende? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho fé o suficiente para orar para qualquer pessoa e, mediante a vontade de Deus, entender que essa pessoa pode ser curada. Eu não me negaria a orar por uma pessoa que tivesse contraído o vírus do corona. Não me negaria. E creio que o Senhor pode curar. Entende? Mas o fato de fazer isso também não pode me impedir de me prevenir. Eu queria que você entendesse isso. Na verdade, nós precisamos compreender isso, porque a fé nos traz essa condição. A fé nos traz essa clareza, entende? Então, há momentos que a gente recua, momentos que a gente avança, mas precisamos sempre seguir a direção certa, o princípio estabelecido por Deus para a nossa vida, tá? Então, por que eu estou falando isso? Para que você que está dentro da sua casa, que está buscando se guardar, prevenindo-se do que está acontecendo, seguindo uma orientação de autoridade, compreenda que estar escondido ou habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente é muito mais importante, mas que você entenda que essa atitude ela não minimiza a sua fé de forma alguma. O que vai minimizar a sua fé é deixar de ser submisso a Deus. O que vai neutralizar a sua fé e demonstrar o fato de que você não está tendo fé é desobedecer a Deus. É ir à prática do pecado. É andar na contramão do que Deus estabeleceu para a sua vida. Entende? É permitir se negar, por exemplo, tá? A pregar a palavra, a anunciar a palavra, a gerar informação às pessoas. Entende? Isso é neutralizar a sua fé. É não viver dela, é não ter atitude por ela. Entende? E a obra da fé, ela é consciente. A fé é transcendental. Mas a obra da fé, ela é racional, entendeu? Ela é humana, ela é natural, entende? Porque se a obra fosse transcendental também, então ninguém ia ver, ninguém ia perceber, ninguém iria entender, não iria testemunhar de fé, não haveria um testemunho de fé. A obra é humana, a obra é natural e a obra denota, declara, apresenta a fé que eu tenho. Então isso que eu preciso compreender. Entende? Porque a obra vai testificar a fé que eu tenho, mas a obra diz respeito aos seres humanos. Então é Deus agindo. A obra gera e desperta o sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre essa condição como um todo. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso, tá? Eu vou falar para você a respeito disso, quantas pessoas, quantos crentes, quantos homens e mulheres de Deus estão aí pregando o Evangelho, anunciando a palavra, quantos homens e mulheres de Deus estão subindo morros, favelas, pregando a palavra a pessoas, enfrentando a violência, enfrentando enfermidades, para anunciar a palavra, obra de fé. E eu queria que você entendesse, irmão, a sua, minha, nossa fé não é para que eu conquiste coisas para mim, entendeu? Mas a minha, sua, nossa fé é para que eu conquiste coisa para os outros. É para os outros, não é para mim. A coisa de maior valor que eu posso ter na minha vida eu já tenho, que é a minha salvação. É a fé que diz respeito, a fé salvífica, que diz respeito a mim.
que vai gerar em mim um relacionamento perfeito com Deus. E aí nós vamos olhar Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a minha fé particular. Agora, a fé que eu devo buscar é para gerar coisa para os outros, porque eu fui chamado para isso. Então, avalie isso aí. Entenda o quanto as pessoas estão lutando, pelejando, buscando para alcançar as outras e trabalhando por fé. Então não deixe com que o medo e o desespero roubem a sua fé. Não deixe com que pessoas que não entendem de fé dizer que você não tem fé. Tão simplesmente porque você está sendo preventivo nesse momento. O que neutraliza a fé é desobediência, em primeiro lugar, a Deus. Tá? O que neutraliza a fé é negar a Cristo. O que neutraliza, o que macula o altar, não é liberdade. O que macula o altar de Deus é a prática do pecado. Então entenda isso aí, compreenda essa verdade. Para encerrar, já caminhando para o final, o que estamos vendo na atual circunstância é um alerta da parte de Deus em relação ao tempo muito próximo, onde o joio será separado do trigo. Essa é a questão. Deus está aproximando de nós para o grande dia do Senhor, para um tempo muito próximo. Eu quero crer assim, eu quero entender dessa maneira. Tá? E pensa comigo, templos de porta fechada, as ruas vazias, as pessoas apavoradas, enclausuradas, muitos dentro dos seus lares, dentro da sua casa, as pessoas sem saber a direção que tomar. Isso desperta a nossa mente para alguns detalhes em relação a coisas da parte da palavra de Deus que nos foram prometidas. Pare e pensa comigo. Pestes, guerras, rumores de guerras. Jesus está realmente voltando. E eu quero direcionar essa palavra para você que está distante dos caminhos do Senhor. Desperta, acorde. Acorde. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com Deus. Eu acredito e entendo que daí a pouco os templos vão abrir as suas portas de novo, porque tudo vai se normalizar. Então procure uma igreja. Procure uma igreja. Se renda aos pés do Senhor. Assuma um compromisso diante de Deus. E vá viver aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida. Mas eu preciso entender que o Senhor está nos impulsionando, nos direcionando para esse momento. Sabe? Nossa fé tem sido provada. E provada de uma maneira grande. Eu preciso entender isso. Olha só. Onde todos seremos provados de acordo com a fé que estamos demonstrando ter. Todos nós estamos sendo provados. Crente, não crente, cristão, não cristão, servo, não servo. A humanidade está sendo provada, assim como fora provada em várias outras facetas da história, em várias outras partes da história. A humanidade sempre é provada. O ser humano está sendo provado. E eu queria que você compreendesse a importância da sua decisão, a importância de como você demonstra a sua fé, de que direção você vai tomar e qual a direção que você vai permitir que a tua fé te conduza, porque a humanidade está sendo, a humanidade num momento como esse está sendo prensada, posso dizer assim, para ver o que sai de fato de cada um de nós. Os crentes, da mesma maneira, estão sendo provados. Agora a gente começa a ter uma identificação e uma apresentação de quem nós de fato somos. Do que de fato nós somos. Entende? O nível de fé que temos, o nível de confiança que temos, o nível de empatia, de humanidade que temos. Entende? Nós estamos sendo provados. E a humanidade está experimentando um pouquinho da pressão real, sabe? Que está aí rondeando o mundo. Um pouquinho dessa pressão. E qual a sua atitude? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Estamos vendo uma nova geração experimentando a primeira ou a principal provação da sua fé. Não é? Muitos dessa geração nunca viram nada igual.
nunca viveram nada igual. Entende? E você já viu como que às vezes o choque de geração é interessante? Porque de quando em vez a gente vai vendo vídeos, não é, retratando, mostrando, alertando ou trazendo uma informação de como era a vida em tal época, de como funcionava em tal princípio, em tal momento, sabe? E agora essa geração tem uma experiência para contar a uma geração próxima, se essa geração próxima vier a acontecer. E o mais importante é entendermos aonde a nossa fé irá nos levar. Aonde a sua fé vai te levar? Que atitude você vai tomar? Que obra agora você vai demonstrar em relação à fé que você tem? Fico alerta. Na verdade, esse é o objetivo desse vídeo. Trazer o entendimento da palavra, trazer uma palavra de esperança, mas também um alerta por aquilo que estamos vivendo e passando. Um alerta em relação à qualidade, à condição da nossa fé, aonde ela vai nos levar. O quanto confiamos em Deus, o quanto esperamos em Deus e o quanto estamos dispostos a obedecer o Senhor. Eu quero orar com você, eu quero declarar o agir de Deus sobre a sua vida, eu quero declarar o mover de Deus sobre a sua vida e entender que essa palavra, ao chegar ao seu coração, ela vai frutificar. Se existe algo que nós precisamos transmitir em um momento como esse, é a palavra de Deus. Então feche seus olhos aonde você estiver, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, eu glorifico o Teu nome pela oportunidade de poder transmitir a Tua palavra. Eu glorifico o Teu nome pela oportunidade de demonstrar minha fé. Eu glorifico o Teu nome pela oportunidade a qual o Senhor está gerando de poder refletir em relação a tudo que estamos vivendo e o quão importante é estar pautado na Tua palavra. Eu glorifico o Teu nome pela vida de cada pessoa que está nesse momento podendo me ver, que está nesse momento podendo receber a palavra. Isso é uma razão de alegria, motivo de alegria para cada um de nós. Mas também, Senhor, eu quero clamar a Ti pela vida das pessoas que estão, Senhor, amedrontadas, apavoradas, inseguras. Eu quero clamar a Ti pela vida de pessoas que não estão conseguindo compreender, que não estão conseguindo agir de uma forma racional, Pai, tanto no contexto das autoridades quanto em relação à população. E eu não oro única e exclusivamente por uma nação ou um país, eu oro pela humanidade de um modo geral. Eu oro pela vida daqueles que estão perdendo entes queridos, que estão desesperadas, que não têm mais solução. Muitas pessoas que provavelmente podem estar pensando num momento como esse, dar cabo da própria vida, que estão julgando, Senhor, na verdade, que a vida não tem importância, que estão, Senhor, saindo do seu sentido, da sua razão, por conta do sofrimento e angústia sofrida. Eu clamo para que o Teu Espírito possa alcançar essas pessoas e o que eu consigo fazer, Senhor, o que nós cristãos, ou boa parte de nós conseguimos fazer, é tão simplesmente transmitir a Tua palavra. Então, que de uma maneira ou de outra, essa palavra possa alcançar a vida de pessoas que estão necessitadas, que precisam de auxílio, que precisam de ajuda, porque eu não consigo sair daqui, Deus querido, para ir a uma Itália, para ir à China, para ir a lugar nenhum, mas a minha voz pode chegar, o Senhor pode fazer, para que através da palavra pessoas possam alcançar, Deus querido, possam ser alcançadas pela minha voz e receber a palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar o Teu agir sobre as pessoas que estão aqui, sobre cada um de nós. Eu declaro o Teu mover de uma forma plena e sobrenatural. Que Deus te abençoe. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero só te lembrar, logo mais, a partir das 19 horas, mais uma live de um culto, o qual estará acontecendo. Então, eu quero te convidar a participar desse culto. Quero te lembrar, estaremos falando sobre o sangue nos umbrais, a importância de termos o sangue nos umbrais para nos livrar da morte, para que, foi a forma que Deus trabalhou a nação de Israel lá no Egito. E eu quero trabalhar um pouco sobre isso em relação às nossas vidas. O que é o sangue hoje para nós, o que esse sangue significa, como podemos trabalhar isso, qual o significado disso para nós hoje, a nível da nossa fé, da nossa confiança. Será um momento abençoado, um momento de paz, um momento onde também a palavra de Deus será transmitida para você de uma forma bem simples, claro, mas objetiva.
produtiva. Eu quero também deixar o alerta aqui, ou o lembrete, que as nossas atividades, o culto, por exemplo, culto não termina, gente, culto não acaba, tá? Tô vendo os crentes dizendo, hoje não tem culto, que pena que não tem culto. Tem culto sim, culto tem todo dia. A partir do momento que aceitamos a Jesus e passamos a cultuá-lo, o culto não termina. A gente muda o lugar do culto, não é verdade? Então algumas pessoas me perguntam, pastor, vai ter culto hoje? Vai. Você vai assistir o culto através da live, mas vai ter culto. Terça-feira nós teremos o culto de libertação, de oração, de cura. Quinta-feira teremos o culto, não importa o quanto essa situação possa prolongar. Todas as atividades da igreja vão acontecer. A gente está cancelando e adiando programações no templo. Amém? Tá? Óbvio que algumas situações que depende de aglomeração de pessoas não vão acontecer. Por exemplo, nós tínhamos um jantar projetado para o dia 29 de março. Não vai acontecer, tá? Algumas pessoas que compraram o ticket, entram em contato, a gente devolve o dinheiro, isso está tudo dentro da bênção. Agora estou falando diretamente para pessoas que pertencem ao templo, lá, o 22º templo, Terra Nova, Quinta Igreja Assembleia de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Não perca a oportunidade de orar, de buscar a direção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da humanidade como um todo. Esqueça um pouco sua família, esqueça um pouco a sua cidade, seu bairro, sua rua, sua vizinhança e pense na humanidade. Para isso que Deus nos chamou, que Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Amém.